E agora eu vou deixar vocês à vontade, tá? Vocês vão fazer uma aula, footwork, faz o quê? Ah, não pode, agora já falei. Menos footwork. Experimentando, né? Como se fosse um começo de aula, como que você começaria falando com as pessoas que estão aí, passando por um pré-pilates, enfim, da maneira que vocês fazem uma condução de começo de aula e como que vocês iam se sair, como que elas ouvem o que vocês estão falando, tá? Vamos ver em 5 minutinhos. Aí, beleza, gente? E aí? Quem tá fazendo? Feedbacks? Não sei. Baixa. Sim. Primeiro eu falei tabletop, depois que ficou assim, eu falei 90 graus. Aí você organizou. Legal. Visualizando, as duas fizeram as mesmas coisas quando você pedia? Ela só um tabletop que ela não entendeu, quando ela caiu. Aí quando eu falei 90 graus, só. O resto foi tudo igual? Foi. Legal. Legal, então isso é um feedback para você. Que a comunicação tá coerente, né? E aí, Sara, como é que foi? Também? Normal. E aí? E aqui, como é que foi pra você? Você falava, as duas faziam ou como que foi? Foi? Senti que ela ficou um pouquinho perdida. Eu queria tocar. Ela tentava tocar dela e ganhava não. Ela tentava me ajeitar, ela voltava, tentava arrumar minha mão e ia pra já. Aí ela tentava se autocorrigir, ela voltava tocando no meu irmão. A realidade dela, né, é completamente diferente, né, tá saindo da zona do conforto, então ela tá tendo que, é normal. Já recebeu a informação. E vocês? Também bom. Teve alguma coisa que você falou que um fez uma coisa, outro fez outra? Não, só eu pedi, mas aí como ela tá distante, daí não fazia flexão, daí eu continuei dando comando, eu fui nela, daí falei pra ela... Ah, sim, né, Vamos trocar? Vocês entendem que vocês sabem do movimento e tem um conceito. Então, qual que era a proposta? Como a Jane falou, vocês ouvirem. Então, o não brigar assim, né? Tentar fazer. Ah, é? Então tá. Achei que você estava me chamando. Um aluno chega sem entender. Sem entender, né? Sem entender. Então, era essa a ideia. E o comando respiratório, na verdade, para um aluno que chega, senão ele não vai respirar. Se
a gente não mandar, né? Vai. Então. Ele vai, mas ativação, ele pelo menos. Mas, então, daí entra num outro contexto um pouco mais delicado, talvez a gente vai falar disso amanhã. E entra na mesma coisa que a contração. Então, qual que é a minha crença hoje, o que eu sei, quando elas olham assim pra mim, porque eu sei que fui eu que plantei essa sementinha. Tem uma coisa, mas a respiração, como no livro do Joseph diz, como ele mesmo citava, é o ato mais importante da vida, é o primeiro e último ato. Você fica sem comer, você fica sem beber água, mas ninguém fica sem respirar. Então, se a pessoa fizer uma apneia durante o exercício, vai ser algo muito breve e logo o organismo dela vai pedir o oxigênio, porque ninguém fica sem respirar. Então, a respiração é um ato natural, né? É orgânico, é fisiológico e é inconsciente. Nós já temos a habilidade de respirar e isso acontece de forma inconsciente. Então, não tem necessidade do instrutor ficar dando o comando para respirar, porque a pessoa vai respirar. Isso ela vai fazer. Mais vale eu dar comando limpando o movimento, pensando em abrir espaço nas articulações, em ganhar qualidade numa rotação, em ganhar consciência numa mobilidade de ombro, ganhar uma consciência do que é uma pelve neutra, do que é uma cintura escapular neutra. Isso é muito mais rico do que ficar pedindo para a pessoa respirar, puxar e soltar o ar. Então, a gente parte dessa premissa em relação à respiração. E a questão das contrações, a flexão do tronco, um exemplo. O movimento de flexão de tronco, na posição deitada, ele não acontece se a pessoa não fizer contração abdominal. Só que quando eu estimulo, quando eu solicito que a pessoa contraia, eu, instrutor, não sei qual é o grau de contração, o que é contração para cada pessoa. Para mim, contração pode ser uma breve ativação da musculatura, como para Amanda pode ser uma constipação, o que pode travar várias articulações e vários movimentos. Então, a contração por si só vai acontecer, porque senão o movimento não ocorre. Se eu não ativar flexores de quadril para subir a minha perna, ela não vai subir. Então eu não preciso falar. Eu posso dar a direção de imaginar que o joelho está puxando o meu fêmur para longe e eu estou ganhando espaço na articulação do quadril. E está ativando a musculatura igual. Então, hoje a gente trabalha com esse tipo de abordagem, né, de dar mais qualidade, mais consciência, mais espaço para as articulações, buscando mais alongamento axial, e a gente não pede para respirar, porque a pessoa não vai parar de respirar, como também não estimula a contração, né, contrai glúteo, se no caso da bridge, se não houver contração glútea, né, ela não vai subir. Porém, se eu pego e estimulo uma força localizada em determinado lugar, eu perco a conexão do resto do corpo. Então, o braço, a conexão fica comprometida do braço, a conexão do pé fica comprometida. Então, hoje aqui, a gente faz uma abordagem diferente, a gente trabalha com o estímulo das fáscias, e a fáscia ela trabalha de maneira integral, né? Ela tem integridade, ela vem desde o dedão do pé até a cabeça, trabalhando com a distribuição de força de maneira igual no corpo inteiro, sem gerar tensão em um determinado lugar. Então, desenvolve de uma maneira mais uniforme, o movimento acontece de uma forma muito mais natural e sem fadiga, né? Não tem fadiga. Você consegue realizar inúmeros roll-ups sem cansar, ao contrário do que se você fizer com um excesso de contração, acaba gerando compensação. Mas isso é um outro negócio, um outro universo, é muita coisa para falar, não tem como. Então, eu hoje acredito, eu tenho a crença de que você consegue dar muito mais riqueza
formação envolver muito mais o aluno, trazendo ideia de alongamento axial, cresce por trás da nuca, pensa na articulação do quadril se afastando, imagina a sua coluna ganhando espaço para os discos, imagina que teu ombro ganha espaço na hora de abrir teus braços, enfim, né? Vai criando comandos onde realmente o corpo vai ser trabalhado de uma maneira muito mais integral e muito mais envolvida mente e corpo. Vamos trocar? Como o Joseph falava, eu acho que aquelas frases que a gente às vezes coloca na internet, frases de Joseph Pilates, ai que lindo uma frase. Eu acho que um recado para quem trabalha com o método. Então, não é o que faz, né? Ele dizia, é como você faz, é qualidade de movimento. Então, não adianta fazer 15, 20 repetições, faz 3 bem feitas. 4 bem feitas e muda o estímulo. Para ter realmente essa fluidez, esse entendimento e essa possibilidade de todo mundo fazer o exercício, né? Esse modelo é um modelo que é trabalhado em vários lugares do mundo de pilates de grupo. Os Estados Unidos só trabalha desse jeito, com 12, 15, 16 refeições dentro de uma sala. E é um professor para 16 pessoas. E o negócio é lindo de morrer. Se arrepia de legal que é dar aula desse jeito. Então, é bacana. E, se não tiver comando, não vai. Eles são resistentes porque está acostumado com dores. Não. Quando chegam assim sem conhecer. Não. Olha só. Tem um caso bem legal. Chegou uma pessoa que morava lá no Bigorrilho e ela se mudou para cá e ela fazia pilates num estúdio muito top, que eu conheci pilates, um dos lugares que eu fui pela primeira vez em Curitiba foi nesse estúdio, e eles atendem 2 nesse estúdio. E ela fazia lá, há muitos anos. E quando ela chegou, ela ligou, falou, a gente trabalha com pilates de grupo, atendemos 4 pessoas por horário. Como? Aí não, fez um escândalo no telefone. Aí a recepcionista olhou para mim e falou, Carol, eu falei, me dá aqui que eu falo. Daí convidei, falei, venha fazer, venha conhecer. Eu falei, né, de tudo que eu tinha vivido, tudo que eu tinha experimentado. Venha conhecer, que eu faço questão, né, sem compromisso e tal. E eu falei, eu vou dar essa aula, porque eu não dou hoje mais aula para o grupo, assim, né, para o pessoal de manhã, de tarde e de noite. E eu fiz questão de eu dar aula experimental, que daí mexeu com o meu bril. Daí eu falei, não, eu vou dar aula experimental para ela. E ela chegou com uma crise de ciático, né, meio que se arrastando, assim. E eu fui abordando, fui conversando, tarará, e ela não podia se abaixar, né, aquela história que ela não podia se abaixar, porque doía muito e tal. E de cara, assim, quando eu coloquei, a gente trabalha de uma maneira aqui com aula de apresentação, enfim. No que eu coloquei ela sentada, eu já vi que o pé dela tinha suas particularidades. Aí eu já peguei o Foot Corrector. Eu falei, ó, esse é um aparelho que foi criado e desenvolvido pelo Joseph, o objetivo é esse. Daí isso ela já se surpreendeu. Ela falou, nossa, minha outra professora nunca olhou no meu pé, nunca falou do meu pé. Eu falei, pois é a base, né? É onde sustenta todo o resto do teu corpo. Se você não tem um pé saudável, um pé com a musculatura consciente,
isso vai subir para as outras articulações, isso vai prejudicar. Isso já chamou a atenção dela. Aí fui, dei a aula para ela, tudo, trabalhando com esse sistema das faces, estímulo, tal. E ela se surpreendeu, saiu, daí ela até foi um exemplo que eu uso sempre, que é o de amarrar o tênis, que ela não estava conseguindo se abaixar. E quando ela foi sair, ela falou, eu falei, nossa, que bom que você já está melhor. Porque agora você está se abaixando. Na hora que você chegou, você falou que não conseguia. Aí ela é bem resistente. Aí ela, pois é, nossa, verdade. Aí marcou a segunda aula, que daí a gente já coloca no grupo. E resumindo, ela hoje no anual fechado de Pilates de funcional. Ela faz Pilates funcional. Foi a pessoa mais resistente que eu vi. E eu vou te dizer, o pessoal ama. Porque o que acontece aqui, quando tá tendo todas as aulas, e a energia, de verdade, você sobe aquela escada, a energia que é esse lugar, quando tá todo mundo com todos os aparelhos, é muito legal. É muito revigorante. Que era a proposta de Josi, revigorar. O Pilates tem que revigorar. Né? Então, eu acredito bastante nessa metodologia e as pessoas não têm resistência depois que experimentam. Como é nivelado, né? A gente trabalha com nível, então não tem problema. É bem legal. Venham fazer aula aí uma semana aí pra ver como é que é. É bem gostoso, bem legal. Agora, e aí? Aqui foi legal? Foi tranquilo? Foi. Teve algum comando que ela que vai me dizer. Teve algum comando que você deu, uma fez uma coisa, outra fez outra? Não? Tá. Essa proposta da venda não é uma proposta que a gente consegue lapidar, limpar movimento. É mais de realizar o movimento mesmo, para ver o que acontece, para ver o entendimento. Eu achei bem legal, eu achei que foi bem ouvido e bem falado, que é a parte principal, né? Eu queria agora que vocês pegassem o material para a gente experimentar os comandos táteis, né? O que a gente pode trabalhar nas articulações com os comandos táteis e como a gente pode trabalhar isso no repertório. Tem algum exercício em particular que vocês veem dificuldade em dar comando, tanto tátil quanto verbal, no dia a dia de vocês? Claro! O 100. Apesar de ser, tipo, né, assim, um dos primeiros, meus alunos já sabem os nomes. Então, pra mim é fácil. Eu falo pra eles, vamos fazer o 100. Né, todo mundo já? Mas quando é aluno iniciante, eu me bato ainda pra fazer o 100. Porque é muita coisa, né? Assim, muito... Não, sim. Ele é muito detalhado, é muito picadinho, né? Então Tá, então a dúvida seria para uma pessoa iniciante... Isso, como passaria? Como passaria, tá. O 100, obrigado. O 100, ele é um exercício um tanto quanto complexo pelo tamanho da alavanca que ele proporciona. Grande alavanca. Então, o exercício original, ele vem de uma grande alavanca, que o objetivo do 100, ele é um exercício para ativar a respiração e ativar circulação. Então, essa grande alavanca acaba trazendo algumas compensações, onde nós, como instrutores, acabamos nos vendo em uma situação de ter que dar muitos comandos para limpar o movimento. Quando eu vou começar o 100 com uma pessoa, com um iniciante, eu sempre falo que menos é mais. Então, pica o exercício, desconstrói o exercício e vem inserindo ele aos poucos para chegar no original. Então, você não. Gestante não faz isometria. Vem para cá. Vocês podem se deitar.
A informação de que gestante não faz isometria, para vocês é tranquilo? Sabem por quê? Que a gente não faz isometria com gestante? Tem alguém que tem dúvida com isso? Diminui a vascularização periférica, tá? Então, quero fazer um 100. Essa turma começou agora, acabaram de chegar. Deitados, de barriga para cima, flexionem os seus joelhos, colocando os calcanhares na linha dos isquios. Coluna neutra, sintam o sacro de vocês fazendo uma descarga de peso na cama. Sintam bem o sacro, aquele osso triangular lá no bumbum, deixando que a pelve descansar, encaixando a tua pelve de uma maneira bem natural. Aqui, ó, aí. Solta o glúteo. Quando você faz essa contração glútea, automaticamente você tem uma retificação da lombar. Então, deixa o glúteo bem solto, ótimo. Faz um balancinho para sentir a descarga de peso do sacro. Imagina que você está crescendo por trás da nuca. Deixa teu queixo mais baixo que a tua testa. Os braços estendidos do lado do tronco, como se tivesse um ímã na parede do funcional puxando teus dedos. Vai subir o olhar para o pubis. E agora, imagina que tem duas molas embaixo das mãos de vocês. A mola quer subir e você quer apertar. E concentra na respiração, ins, e bombeia. 2, 3, 4, 5 e ex. 2, 3, 4, 5. E ó, ritmo. Ins, 2, 3, 4, 5 e ex, 2, 3, 4, 5. Ins, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 5. Olhar no pubis. Traz os joelhos em direção ao peito, mantendo o ritmo dos braços. Ex, 2, 3, 4, 5 e ins, 2, 3, 4, 5. Mantenha os glúteos relaxados e imagina que você está crescendo por trás da nuca. E segue com os pés para o teto. Mantenha o bombeamento dos braços. Estende as pernas e vem pintando a parede do funcional. Bumbum relaxado, continua bombeando. E desceu a perna e desceu a cabeça. Cadê a Fábio? Viu que chegamos na alavanca, né? Mas que foi dada a informação, picadinho, de pouquinho. Então, quando eu falei que a gente faz de 2 a 3 repetições, né? Por exemplo, eu quero fazer o pelvic press. Vamos fazer o pelvic press? Aqui. É um exercício um pouco mais complexo, tem bastante informação, né? Ele tem um engajamento do corpo todo. Tá tranquilo para fazer com essa calça? Tá? Então, realiza o movimento inteiro, Jane, por favor. Então, pelvic press, né? É um exercício. Agora, gente, imagina, eu resolvi que eu vou colocar esse exercício na minha aula. Se eu chego para o aluno, né, que ele nunca viu, e falo, as mãos na barra, os pés em contato com as barras laterais do all-unit, empurra a barra para cima, desliza, dou toda essa informação. Olha a confusão na cabeça, porque é muita informação.
Então, o que eu venho? Eu venho com a seguinte informação. Jane, coloque teus pés nas barras laterais, as tuas mãos na barra torre alinhada com teus ombros, punhos neutros, empurra, crescendo a tua coluna, ganhando alongamento axial, a referência é dos isquios na cama, ganha espaço na tua coluna. Vem puxando a barra em direção ao teu peito, com a coluna neutra, cresce o teu olhar até o roda-teto. Vem dobrando teus joelhos e levando o teu quadril em direção à barra lateral. Deitou. Pressiona a tua pelve em direção à barra torre. E volta o teu quadril em direção à cama. Vai em direção à barra torre, volta o quadril em direção à cama. E se senta novamente, trazendo, empurrando o teu pé contra as barras laterais. O empurrar e puxar são comandos que qualquer mané entende. Empurrar e puxar, a gente está o tempo inteiro empurrando e puxando. O tempo inteiro estamos empurrando e puxando, tá? Então, usar bastante o empurrar e puxar fica muito fácil. Quando a gente vai dar comando com a barra torre, muitas vezes a gente gostaria, o movimento é de empurrar e a pessoa, por compensar, faz ao contrário. Então, é muito importante que a gente dê essa clareza, tá? Do empurrar e do puxar, principalmente quando se trata de barra torre. Então, ok. Aí ela fez 3 vezes lá a pelve e sentou. Então, agora eu venho de novo. Empurra a barra em direção ao teto, ganhando espaço na tua coluna. Traz a barra em direção ao peito, coluna neutra. Desliza o teu quadril em direção à barra torre. Pressiona a pelve em direção à barra torre. Fica aí. Agora, você vai subir teu tronco empurrando o teu pé contra a barra. Dobra teus joelhos, voltando o teu quadril. Empurra a barra lateral, subindo o teu corpo. Isso. Mais uma vez. Empurrou. Agora, puxa a barra em direção ao teu peito. Puxa a barra em direção ao teu peito. E mais uma vez. Estendeu o braço, contorna uma bola com as costas, vai olhar lá para o funcional. E vem deslizando a tua coluna. Então, vem dando a informação picada, tá? Então, a gente costuma fazer assim. Fez tudo picadinho. Agora que ela vai realizar o exercício completo 2 vezes, 3 vezes. Para gravar esse movimento, tá? Então... quando o exercício é muito complexo, a gente vem dando as informações aos pouquinhos, como é no 100 também, tá? Alguma dúvida em relação a isso? Tem dúvida? Tá, vamos deixar aí, vamos pegar esse, continuar com esse exemplo. O que eu usei aqui, nesse movimento, que poderia ser um fracasso se o meu aluno não tivesse entendimento de algum comando dado, não ativou alguma parte que precisava para dar estabilização, para... O que poderia acontecer de ruim aqui? Na hora? Esse? Na extensão. De rolar. Tá. Tá. De cair, de despencar. Tá. Que mais? Joelho. Isso acontece bastante nesse exercício. De quando vai empurrar, dobra o joelho, né? Isso. Por que eu tô falando isso? Porque agora eu quero entrar com o comando tátil. Como eu viria dar o comando tátil para que isso... como providência para que não acontecesse esses problemas, né? Então, vamos lá, Jane. Pode se sentar. Então, aqui. Um erro comum. Já nessa primeira fase, perder a neutra, né? Sem neutra. Então, senta
nos teus isquios. Coluna neutra. Outra coisa aqui seria engolir o pescoço, né? Então, eu venho com um comando de ou afasta da minha mão, mantém o ombro neutro. O que é o ombro neutro? O lóbulo da orelha na linha do acrômio, tá? Não é encaixar e vestir a escápula lá embaixo. Porque quando eu faço isso aqui, eu perco toda a função dos elevadores da escápula. Aí quando a pessoa tá no Pilates aqui, encaixada, aí ela vai no mercado, precisa pegar uma sacola, isso aqui tem função. Então o ombro neutro é um ombro solto. Eu não estimulo esse encaixe das escápulas. Ele tem, né, quando eu vou fazer aqui, por exemplo, um swan no reformer, quando eu vou fazer esse movimento, a escápula faz esse movimento. É orgânico, é fisiológico. Eu permito. O que eu não permito? Engolir o pescoço, tá? Como a Jane estava fazendo aqui. Então, se ela pegou e engoliu o pescoço, eu falo, alonga a sua coluna por trás da nuca, crescendo o teu pescoço. Ela não fez. Ela não fez. Não entendeu o meu comando verbal. Todo mundo entendeu, menos ela. Então, eu venho aqui e falo, traz a tua escápula para minha mão. Traz a tua escápula para minha mão. Ou tira o teu ombro da minha mão. Tá? Ou dou direção para o movimento. O que eu tenho que tomar cuidado? Para ela não vestir a escápula lá embaixo. Tá bom? Então, tem que tomar cuidado para ela não perder a neutra e fazer uma retração. Só isso aqui. Então, vai empurrar a barra torre, projetando o teu tronco à frente e ganhando o alongamento de cadeia posterior. A escápula naturalmente vai fazer isso aqui, tá? Então, se eu venho com esse estímulo aqui, ó, consegue vestir as escápulas? Gente, ela fica toda tensa. E não é isso que o corpo precisa, tá? Eu quero consciência do ombro neutro e que ele estabiliza aqui. Então, eu venho trazendo a coluna para trás, trazendo a barra em direção ao peito, mantendo a coluna neutra e o ombro estabilizado. O que eu posso fazer aqui que é legal para a pessoa que não tem consciência de estabilização de cintura escapular, eu posso vir aqui e trabalhar lá no começo da aula, um pré-pilates, com protração, retração e neutro. Protração, retração e neutro. Lá no comecinho, eu vou construir o que eu quero para o final, lá na chegada. Então, eu insiro essa consciência para a hora que eu pegar e falar assim, agora mantém teu ombro neutro, estabilizado. Ela já aprendeu lá no começo da aula o que é. Então, o pré-pilates, olha eu misturando tudo já de amanhã. O pré-pilates, ele serve para o que eu spoiler, que eu vou usar no resto da aula, tá? Então, entrei no ombro neutro, flexione teus joelhos e vá deslizando com a coluna neutra. O que é comum acontecer aqui? Protração. A pessoa já deita e já faz isso aqui. Então, mantenha o teu ombro neutro, que foi falado lá no começo. Então, não é uma informação que é novidade para a pessoa, que ela não sabe de onde tirar. Então, ela já recebeu essa informação. Então, agora, traz a tua pelve em direção à barra. Aqui foi normal, né? Aqui a gente não tinha pontuado nenhum erro. Eu acho difícil ter erro nessa... O que pode acontecer nessa fase, sobe, Jane, por favor, é a pessoa dobrar um pouco o cotovelo e estender a cervical, aqui. Isso pode acontecer, tá? Então, daí a gente vem no comando verbal de mantém o teu ombro estabilizado, mantém a tua cintura escapular neutra e traz a pelve em direção à barra. Agora você vai empurrar o teu corpo para cima, empurrando o teu pé contra a barra. E aqui, o que foi falado? De despencar, né? Quando que a pessoa vai despencar? Quando ela faz protração e quando ela não deixa o ombro estabilizado. Não fica, não vem. Se não tá estabilizado aqui,
ela não consegue subir e se manter. Então, é essa consciência que eu tenho que dar antes. Que eu uso para prevenir, ao invés de eu pegar e falar assim, não protrai os ombros, ou não deixa o ombro mole, sei lá, né? Eu venho com um comando facilitador. O comando facilitador, ele evita o erro comum. Então, eu vou, traz a pelve em direção ao braço, vai empurrar estabilizando os teus ombros, deixando teus ombros neutros, vai dobrar os cotovelos, trazendo a barra em direção ao teu peito. Puxa a barra, volta até a neutra, puxa a barra, e volta até a neutra, e puxa a barra, volta até a neutra. Aí, vem enrolando, comando tátil aqui, ó, tá? E desce, articulando a tua coluna e empurrou. Então, eu venho no comando tátil da bola, dando a referência da onde tem que subir, da onde eu saio para onde eu quero chegar, tá? Alguma dúvida nesse aqui? É muito complexo? Não, né? Meio claro, assim, meio... Diga, gente, o que foi? Compartilhem comigo. Tá, ótimo. Pode sair, Jane. Então, o que eu quero? Eu quero que venham as dúvidas agora em relação a algum tipo de exercício, que nem a Fábio falou do 100, para a gente trabalhar com comando verbal e tátil. O que a gente... O que tem aí de... Eu acho que o rollover, O rollover, legal. O rollover, ele tem uma coisa muito interessante e eu diria que parecida com o 100. Na fase do retorno, né? E da partida também, ele sai de uma grande alavanca, ele volta para uma grande alavanca. Então, qual que é o risco, primeiro, de exercícios com grande alavanca? A sobrecarga na região lombar, fazer o ioiô da pelve, né? Que é aquele movimento que a pelve vai para frente, para trás, para frente, para trás, e que a longo prazo pode gerar um estresse nos discos da L5 e S1, ali, aquela região. Então, a primeira coisa de tudo, numa aula experimental, num primeiro contato do aluno com o Pilates, uma das coisas que eu acho mais importante é a pessoa ter a consciência da coluna neutra. Primeira coisa, coluna neutra. Por quê? A coluna neutra é a coluna que eu adoto no meu dia a dia. É o fisiológico, é o certo, é o que o corpo pede para ter todas as articulações saudáveis, né? Então, a primeira informação é coluna neutra. Ah, Carol, mas não sei o quê, lá no Pilates clássico eles trabalham com a coluna retificada. Sim, trabalham com a coluna retificada. Tá errado? Lá no Pilates clássico, não. Eu acredito que o que a gente tem que estimular é a coluna neutra. Porque o aluno vai levantar, ele vai viver e ele precisa viver com a coluna neutra. Então, a primeira informação, coluna neutra. No 100, Carol, também, com aquela grande alavanca, eu faço coluna neutra? Também. No rollover também? Também. Também. Então, particularidades do rollover. Deixa eu fazer isso daí. A Fábio, você falou do achatar a coluna na hora do rolamento, né? Então, aquele movimento que a gente fez no começo da aula com eles que estavam deitados, era para sentir a descarga de peso do sacro, para ter esse relaxamento da pelve. Então, aqui, na nossa prática, logo após a consciência respiratória, a primeira coisa que a gente faz é esse estímulo de relaxar a região pélvica, porque é uma região que gera muita tensão, por causa do dia a dia, força da gravidade, as posturas assumidas em dirigir, em ficar sentado, ou ficar muito tempo em pé, né? Então, às vezes tem uma hiperlordose ou tem uma coluna mais retificada, enfim.
Então, a primeira coisa é trazer esse relaxamento para a região pélvica e a consciência da coluna neutra. Trabalhamos isso, a pessoa entendeu que ela tem um sacro, que é uma descarga de peso, que ela precisa ter essa consciência da descarga de peso do sacro, bumbum relaxado, não contrai glúteos, bumbum é solto, bumbum é livre, tá? Como diria minha amiga, let it go. Então, no rollover, tá deitado, coluna neutra, certo? Os braços estão conectados ao chão. As mãos, eu trazendo essa conexão da mão, eu vou ativar todo o trílio facial, a linha dos braços, tanto profunda quanto superficial, tá? Então, eu cresço por trás da nuca, ganhando alongamento axial. E as pernas, se eu tenho a dificuldade, se a pessoa tem a dificuldade de trazer aqui, eu já venho com o comando Tati, vem cá, Jane. Vem do lado do Humberto ali. Isso. Se a pessoa vem e faz isso aqui, então a primeira coisa de tudo, eu vou fazer a regressão e trazer a consciência para manter a coluna neutra na hora de fazer a flexão do quadril, que é a hora que eu vou levantar a perna. Aí vou fazer o balanço, mas pensando em ganhar espaço na coluna na hora de realizar o balanço, tá? O rolamento. Então, onde eu dou o comando para acordar, então ao invés de eu pegar e falar assim, relaxa teu pescoço, vem para cá, faz força na mão, traz para onde você quer o foco, que aqui vai relaxar automaticamente. Perdeu o foco, tirou o foco, né? E no retorno também vir com esse comando da mão na hora de retornar. Vem controlando o teu corpo pela mão. A mão faz uma força contra o chão e o chão devolve a força para você do controle do movimento, tá? Isso gente, isso no corpo é muito nítido, é muito claro, muito, muito claro. O que mais? Ficou claro? Ficou? Ficou claro? Ficou, meninas? O que mais? No Reformer tem algum? Ou aqui tem algum? Vamos para algum do repertório que vocês... Alguma sugestão? Meninas? Lógico, no ladder também tem. Vamos! Vamos. Ponta e a caixa fica bamba, as pessoas sentem uma certa insegurança. Deixa eu ver se essa mola tá boa. Ou a alça tá longa. A vermelha acho que é muito pesada. Põe a vermelha pra gente ver. Tirou a verde? Muito pesada. Ai, vermelho é muito pesado. Vai na verde. Então, ó, qual que é a ideia do teaser? O teaser na caixa,
Ele começa com a gente deitado, alças de mão. Aí. E o corpo... não adiantou nada. O corpo relaxado, tá? Os braços abertos, as pernas relaxadas. E eu venho trazendo o braço de baixo, como se eu tivesse arrastando, passando. E levanto as pernas. E eu posso fazer círculos com os braços, a alça está muito longa. Posso fazer com as pernas. E uma infinidade de coisas. E desço com controle. Qual que é a dificuldade do pessoal? Justamente a subida, né? As coreografias, então, é uma coisa que a gente quase nem trabalha tanto. Mas é essa subida, que a pessoa vem, chega aqui e não sobe, né? Então, qual que é a tendência? Bem, Jane? O que a gente quer fazer? Põe a mão embaixo. Põe a mão embaixo. Daí, quando você empurra, daí você vai empurrar, faz, né? Aí que a pessoa cai de vez. Então, eu não vou conseguir acordar flexores de quadril dela fazendo isso, muito pelo contrário, né? Então, eu venho, ponho a mão sobre o pé. Passando a mão na água e vem grande, passa a mão na água, empurra minha mão, empurra minha mão, empurra minha mão. Isso, mantém. E vai voltando, a mão vai chegando lá na água e desce grande, vai apoiando a sua coluna. Tá? Então eu trago esse estímulo para o dorso do pé, aqui, principalmente aqui, mais do que no chão, porque aqui, se eu vier com a mão por baixo, vira um mortal para trás. Tem alguém que tem dificuldade de fazer esse movimento? O que quer fazer? Vamos experimentar? Então venha. Vamos fazer primeiro sem comando verbal e tátil, pode ser? Só de ver? Então, assim, um comando bem pobre, vamos falar assim, tá? Deita na caixa, segura as alças de mão. Vocês verem como o comando é importante. Agora abre teus braços lá atrás. Vai um pouquinho mais para trás, aqui, com teu bumbum para trás. Aí. Deixa teus braços abertos. Isso. Agora, Agora sobe teu braço e tua perna e teu tronco. Ai, meu Deus. E deitou. Foi legal. Vamos agora limpar isso aí, né? Respire fundo. Eu adoro fazer exercício de olho fechado. Respire fundo. Põe teus braços do lado do carrinho, relaxado, teus ombros relaxados. Teu punho tá neutro. Isso. E você ganha espaço na articulação dos teus ombros, abrindo bem, deixando teus braços bem alongados e relaxados. Junta teus pés, conecta teus calcanhares e faz uma força como se estivesse crescendo pela ponta do dedão do teu pé. Respira, puxa o ar. E agora você vai empurrar a minha mão colocando a língua no céu da tua boca. Empurra a mão, vem com o braço passando pela água e leva esse braço em direção. Veio. E alinha o braço paralelo à tua perna. Mantém o teu pé na minha mão, vai descendo a tua coluna e teu pé está na minha mão. E você vai descendo o teu tronco e abaixando o teu pé e abaixando o teu corpo. Vamos mais uma vez? Junta bem as tuas pernas, junta teus calcanhares. Imagina que está saindo
uma energia da ponta do teu dedão, do pé, língua no céu da boca e vem, sobe, leva o teu pé empurrando a minha mão, empurrando a minha mão. E agora, ao mesmo tempo que você desce teu tronco, teus braços, a tua mão está conectada, teu pé está conectado na minha mão e vai descendo as pernas e relaxou, cabeça atrás. Ela disse que ela nunca tinha feito o movimento, né? Mas o primeiro dela lá, do pobre, ela já foi legal. Experimentem fazer com quem nunca fez, ou que tentou fazer e nunca conseguiu, com aquele comando de imaginar, se imaginar realizando. O movimento, ele acontece de verdade, tá? Pro músculo aqui, né? No controle da subida. Realmente o comando tátil, ele faz a diferença. E de verdade, gente, essa tabelinha que eu fiz aí, que eu coloquei para vocês, foi uma coisa que eu vi a real necessidade de fazer, por facilitar a nossa conversa. Amanda me falou um negócio bem legal no café. E eu senti a necessidade de treinar, porque se eu não treino, eu não sei o que eu devo cobrar, vamos dizer assim, né? Então, eu entro na aula das meninas, e aí e dessa forma eu senti essa necessidade. Porque se você não pratica, você não entende o que o corpo quer, o que o corpo deve fazer, né? Então, hoje faz muita diferença. Eu tenho necessidade de realmente sentir no meu corpo. Já falei pra Jaque, agora eu vou. Falei pra Jaque, a contração do glúteo, porque sem querer ou não, a gente vem com essa visão, comprar. Falei, olha o glúteo da Carol, olha o quadril da Carol, olha isso. Só que não adianta a gente falar, tem que sentir no corpo. Enquanto você não sentir no seu corpo, você não entender o que realmente o corpo deve fazer, você nunca vai conseguir cobrar ou executar um movimento mais desejo. E essa tabela que eu fiz foi na necessidade de criar o padrão da linguagem dos professores. Então, a Amanda falou para mim, né, como que eu fazia esse treinamento com as meninas. Só que a gente tem uma aula tão padronizada, o andamento dela, como ela começa, como que é o meio, como que é o fim. E a gente tem uma outra tabela que a gente já sabe no ano inteiro que vai ter em cada aparelho, como vai ser o estímulo de cada aparelho. Então, acaba limitando bastante os exercícios que a gente vai fazer, então o padrão fica muito mais fácil. E aí a gente viu a necessidade de fazer o padrão do comando tátil e comando verbal para deixar bem redondinho essa linguagem. Eu acho que vale muito a pena trabalhar com padrão de comando tátil e comando verbal. Então, isso que eu coloquei para vocês, no meu entendimento, o que fica mais simples das pessoas entenderem o comando tátil e comando verbal, tá? Não é um negócio engessado, eu tirei da minha cabeça, não tirei de nenhuma outra fonte, foi da minha cabeça mesmo. Então, se vocês tiverem alguma ideia para complementar, né? E se vocês quiserem, né, realmente acharem pertinente, não tem usar esse material, não é uma imposição de forma alguma. Eu queria saber se vocês chegaram a ver essa tabela e se tem dúvida em relação a algum. Termos, obrigado. Tem alguns termos que estão escritos aí, e elas chamaram, eu vi elas rindo, e eu, né, quis saber por quê. E elas falaram do termo, da língua que está escrita aí, essa língua Carol aí de falar. E elas falaram dos olhos do cotovelo, tá onde? Na segunda tabela. Cotovelo. Em cotovelos? Os olhos do cotovelo, me dá uma canetinha aqui, ó. Eu adoro fazer isso aqui. Os olhos do cotovelo são isso aqui, ó.
Esses são os olhos do cotovelo. Então, quando a gente vai fazer exercício de descarga de peso, é comum fazer a extensão, a hiperextensão dos cotovelos. Então, por exemplo, tô aqui, não, deixa eu virar para cá que todo mundo vê. Aqui. Então, tô com o punho embaixo do ombro, né? O externo relaxado, ombros neutros, coluna neutra. Ó a diferença de uma pessoa que tá com o glúteo contraído, que acha que tá tudo bem, e alguém que tá com a coluna neutra nessa posição. E eu quero fazer um leg pull front. Aí tô aqui. Venho atrás. E os olhos do cotovelo, ó, tão vesgo, estão lá. Então, o que eu falo? Os olhos do cotovelo, eles olham um para o outro. Quando eu faço isso aqui, eu tiro a hiperextensão do cotovelo e consigo ter conexão e ativar os trilhos dos braços, né, as linhas superiores, as fáscias, que essa estabilização, essa ativação dessas linhas faciais vão dar estabilidade. Isso aqui está ligado até a pelve. Isso aqui, essa força. Vai dar estabilidade para minha cintura escapular e para minha coluna. Então, se eu tô aqui, olha a cintura escapular, é automático. Ganhei aqui, estiquei aqui. Né? Então, eu falo que os olhos do cotovelo, eles têm que estar olhando um para o outro. E quando eu tenho essa força oposta e os olhos do cotovelo olhando um para o outro, a força está distribuída no meu corpo inteiro de maneira integral, usando o princípio da tensegridade. Estou fazendo força oposta das mãos e do pé no chão e tá tudo bem. Então a prancha, a postura de prancha, olhos do cotovelo olhando um para o outro, fazendo força oposta das mãos, pés, coluna neutra, não é isso aqui, coluna neutra, e tá tudo distribuído, tá tudo bem, tá? Qualquer postura que eu for realizar, ênfase em coluna neutra. ênfase em coluna neutra. Então, os olhos do cotovelo são isso aqui. E os olhos do cotovelo olhando um para o outro. Essa é uma dica. Que mais? Eu acho que o coração, que a gente usa bastante diferente dentro, e o paraquedas também. Ah, o coração e o paraquedas. Nossa, eu sem noção, não, realmente. Coração, né? A gente usa o eu. Como, isso daí são termos que a gente coloca muito na aula de apresentação. Na primeira aula, a primeira vez que o aluno vem, a gente dá esses conceitos. Por isso que a gente aqui costuma fazer aula de apresentação sozinho. Um professor e o aluno, para ele ganhar esses conceitos, né? Ele entender nosso idioma. Então, o coração, a gente já traz essa informação do eu. Coloca a mão quando você fala eu, né? É uma linguagem, assim, gente, muito simples. Então, tem pessoas que andam aqui, né? Quem anda aqui, essa pessoa não está em conexão com ela. Ela está fora dela, né? Quem fez Cássia aí sabe. Então, ela tem que, ó, vem para trás do teu externo. Fica atrás do teu externo. Faz o eu, se coloca atrás do teu externo. E aqui é o coração. Então, ilumina o teto com o coração, né? Esconde o teu coração e usa essa referência. E o paraquedas, a imagem do paraquedas, ela serve aqui para ganhar esse espaço na torácica, né? Esconde o coração abrindo o paraquedas e vem iluminando o teto com o coração, escondendo o paraquedas. O que mais?
Eu estava pensando neles. Os maléolos namorando, isso daí é coisa da Lolita. Ela que falava. Ela que fala. Então ela fala que os maléolos, eles têm que namorar. Porque, gente, esse exercício dos pés, ele é... Ai, vamos fazer, todo mundo, tira bem. Vocês vão ver que legal que é. E para fazer com idoso é sensacional. Porque não mexe, né, o pé. Assim, né, não olha para o seu pé e fala, vamos mexer o pé. É uma coisa muito alheia. E a gente trabalha muito o pé aqui. Então, os maléolos, quando você coloca as pessoas sentadas, com as pernas estendidas, os maléolos, eles têm que estar namorando, diz a Lolita. Então, eles têm que estar olhando ali um para o outro, namorandinho, tá? Por quê? O que acontece? Muitas vezes, essa projeção dessa postura do pé é a mesma quando eu estou em pé, certo? Quando eu me coloco nessa posição, com os joelhos estendidos e os pés em direção ao teto, a ideia é de como se meu pé estivesse no chão. É a mesma postura. Aí a pessoa vem e faz isso aqui, ó. Quando ela está nessa posição. Quando eu vejo o aluno que estendeu a perna e já ficou com o pé desse jeito, isso aqui já me diz muita coisa. Muita coisa. Tá? Aí, os maléolos, eles não estão namorando. Então, eu dou essa ideia de que os maléolos têm que namorar e busco o alinhamento dos pés. Aí, tá lá a pessoa de volta com o pé virado para fora. E eu venho e mostro para ela que os maléolos têm que estar namorando e olhando um para o outro. Aí, eu faço a ponta do pé lá para baixo. Faz ponta. E os maléolos devem continuar namorando. E tem gente que vai fazer isso aqui. Certo? E eu tenho que buscar o alinhamento dos maléolos. Aí, o que vai acontecer? Quando a pessoa vai pegar e vai fazer um teaser, né? Se ela faz isso com o pé, na hora de fazer o teaser, ela vai fazer isso aqui, ó. Não é? Então, gente, eu tenho que vir daqui. Dessa base. E aqui, ó. E treina. Pé. E usa a referência do maléolo. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Parou com o pé lá para cima. Agora eu quero ver. Para com o pé lá para cima. Abre os dedos assim, não assim. Assim. Abre os dedos. Agora eu quero até ver. E o pé lá, como se estivesse encostado numa parede. O pé como se estivesse em pé. Teu minguinho ainda tem vida. Eu tenho um minguinho aqui. Abre, afasta. Afasta. Abre e fecha. Abre e fecha. Sem mexer a perna, tá, gente? Aqui, nesse plano aqui. Você vai super bem. Já que teu pé mais pra cima um pouco. Aí, daí. E a perna não abre, hein? Põe o pé pra cima. Aí. Não. É que eu não consigo mexer muito. Gente, compromisso comigo. Façam isso todo dia. Vocês vão ver em uma semana a vida que os dedos de vocês vão ganhar. É uma coisa impressionante. Em uma semana, a resposta. E a gente faz muito isso. Muito. Aqui a gente trabalha muito, 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 muito pé. Por quê? Olha isso aqui. Quando eu e o resto dos 7 bilhões de habitantes da Terra, quando a gente vai andar, o que a gente faz? Né? Isso. Isso. E, ó, estralando tudo. E quem que eu estou usando? Quantas vezes eu uso o meu pé? Aí tem gente que pega e vai dar o comando do Pilates, leva a perna, como se a pessoa acabasse aqui. Não é cotoca, né? É tudo
né? Tem energia na ponta do pé. Tem que trazer o pé para aula, para consciência da pessoa. Então, pé e mão, tá? Mão também, mesma coisa. Porque, às vezes, vem, pede o comando pro braço e a mão tá morta. Não tem? Também. Tá? Não, é um 100 assim, né? Tem energia, tem conexão. E eu uso, e de verdade, eu faço a série de match todos os dias. Todos os dias. Com esse princípio da fáscia, das solturas, tudo. E eu percebi, depois que eu comecei a praticar todos os dias, eu tinha muita dificuldade, eu tenho tendinite no braço direito, punho, cotovelo e ombro. Eu tinha muita dificuldade nos exercícios de descarga de peso com o braço. O side bend, os pull, o star, enfim, o leg pull front, tinha bastante dificuldade. E depois que eu comecei a perceber que desde o 100, rollover, eu estou o tempo inteiro trabalhando o meu punho. E o Joseph, ele deixou uma coisa tão maravilhosa e tão perfeita pra gente, esse sistema de exercício, o Pilates, ele é tão perfeito, que quando eu vou lá para os últimos exercícios, eu fiz tudo antes no meu corpo. Da mesma maneira em que eu falei para vocês que a gente trabalha picando os exercícios e dando estímulo, desenvolvendo o movimento no cérebro, para a hora que eu chego no exercício mais complexo, não é nenhuma novidade para o meu corpo, ele já realizou tudo aquilo. Já é... Gente, isso é maravilhoso! Eu não conheço nenhum outro sistema de exercício que propõe isso. Olha a nossa missão como instrutor de Pilates. Olha que coisa rica que a gente trabalha. O que a gente pode proporcionar para as pessoas através disso? Então, a comunicação é básico para a gente conseguir sucesso nisso, né? Então, eu acho muito rico prestar atenção e investir na maneira que você se comunica, verbal ou não verbal, com os seus clientes. O resultado que vai gerar é outro, de verdade, de coração. E foi do nada assim que eu peguei e falei pro Thiago, né, que para fazer, até a Sara falou, não era para você estar fazendo isso aqui, né? Eu falei, como assim não era? Eu falei, realmente não era, porque eu nunca fiz um workshop desse, nunca tinha feito, e apesar de considerar bastante importante, e eu realmente valorizo demais a comunicação, a ponto de ter a pessoa treinando aqui com a gente, e enquanto a comunicação dela não tá boa, ela não vai pro palco aqui, porque a gente chama de... não vai. Enquanto não estiver falando do jeito claro, não vai. Não vai. Para mim é uma das coisas mais importantes. E eu queria compartilhar isso com vocês. Queria dizer para vocês que quem me conhece sabe que eu me coloco, depois do primeiro contato, eu me coloco a 1000 disposição de vocês. Que a minha casa é a casa de vocês, vocês podem vir, podem fazer aulas. Se quiser chegar aqui e falar, tem vaga, posso fazer aula? Pode. Eu adoro esse movimento aqui e me coloco à disposição. Se surgir dúvida depois, se ficar pensando, ai meu Deus, eu podia ter falado aquilo, como será que faz isso? Ou será que ela sabe fazer isso? Por favor, não hesitem em entrar em contato. A gente abre 7 da manhã, fecha 9 da noite. E tanto eu quanto as meninas que trabalham aqui, elas são super receptivas, né, Fábio? Que elas são super de vestir a camisa do time. E eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado e que tenha valido a pena para vocês sair de casa de manhã, no sábado. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, tamo aí. Que mais que a gente pode explorar disso daí? Não ficou nada de dúvida nenhuma. Dica. Imaginar abrir uma porta que está quase encostada na parede, em posição de joelho.
Deixa eu ver qual que é. Hiperextensão do joelho. Aqui, quando a pessoa está com o joelho hiperestendido. Então, pensa que ela está abrindo uma porta até quase encostar na parede, né? Bom, usa outra imagem. Sim, mas é que eu não estava entendendo. Porque qual que é a tendência? Quando você abre a porta e encosta na parede, ela vai tudo, né? Então, essa articulação, tanto do joelho quanto do cotovelo, é uma articulação de dobradiça. Então, acho que foi nessa linha de raciocínio aí, de pira que eu entrei. O movimento é cíclico, justamente para também não ter trava, tá? Então, pensar que ele vai e ele já volta, ele vai e ele já volta. Ele não é parando, né? Para ter fluidez. Aí aqui para o comando tátil, que é limitando o movimento, né? Então vem até aqui ou vem no joelho também, na outra fase. Mais algum? Obrigada. De nada. Mais algum? Não? E aí, algum? Já que tinha comentado esse daqui lá na primeira categoria, a testa na frente do queixo. A testa na frente do queixo. Isso, exatamente. Esse é uma coisa assim que eu valorizo muito esse comando, muito, porque ele traz o quê? Alongamento axial. Se você parar para observar as pessoas na rua, de forma geral, hoje, o povo anda tudo aqui, ó, com o queixo lá na frente da testa. Então, para eu crescer e ganhar alongamento axial, a testa tem que estar na frente do queixo. Isso em pé, deitado e sentado. Deitado é muito engraçado, que a pessoa pega, ela deita, ela faz isso aqui, ó. Então, como que um comando que eu acho assim que ele é decisivo para um exercício fluido e para um movimento limpo, é o comando do olhar. Então, eu posso trazer tanto do queixo, tá? A testa na frente do queixo, ou o olhar. Então, o olhar à frente, porque a pessoa que está aqui, ela não está olhando para frente. Então, ou aqui, e se a pessoa estiver deitada, pedir para olhar no roda-teto da frente, não no roda-teto de trás. Né? Porque é. E o olhar, ele traz direção para o movimento. Então, quando eu vou trabalhar rotações, eu levo o olhar. Então, estou aqui, por exemplo, eu vou fazer um sal, né? Então, eu faço a rotação, olho na frente, ao invés de dar uma de exorcista e ficar com a cabeça perdida aqui, né? Então, eu vou rodando o meu tronco, eu mantenho o meu rosto alinhado com o meu tronco. Levo a minha orelha para conversar lá com o meu joelho e olho para a mão de trás. Se a pessoa está olhando para o chão, a orelha não está conversando com o joelho. Então, eu dou o comando do olhar para a mão lá para trás para fazer essa virada da cabeça aqui. Fazer essa rotação da coluna. Eu volto alinhando o meu tronco e trago o olhar à frente. O que mais que dá para fazer com que tem... o Swan. O Swan para olhar... Então, os braços estendidos do lado, as mãos apoiadas do lado do peito, os cotovelos para trás e para cima. O olhar está para o chão, alinhado, crescendo por trás da nuca, alinhado, coluna alinhada. Então, o olhar, ele vai puxando o movimento. Eu vou rasgando o chão com o olhar. E o olhar vai bater lá na janela e lá no roda-teto em cima da janela. Agora eu venho trazendo o olhar, ele vai costurando a janela, chegou no rodapé,
vem trazendo pelo chão até chegar na frente do rosto. Então, o que é um erro comum do Swan? A hiperextensão cervical. Ou o colapso, né? Então, quando eu trago para o olhar, eu consigo dar qualidade para esse movimento, consigo dar referência para esse movimento. E a mesma coisa na hora de voltar. Aí você pega e fala para a pessoa, volta! Então, o comando de retorno também é um comando muito importante, né? Quando você pega e fala, leva a mão para o teto e volta. A pessoa pode voltar de qualquer jeito. Então, o comando do retorno também é muito importante, tá? Então, vai, leva a mão para o teto e volta com a mão passando pela parede como se estivesse pintando. Daí você cria o que você quiser. Mas é muito importante o comando do retorno. Para dar ritmo, para dar precisão, para dar fluidez, tá?